Para você que já conhece e já opera as opções, você deve ter ouvido falar que a B3 está há algum tempo já testando a implementação das opções com vencimentos semanais. Lá nos Estados Unidos, no mercado fora do Brasil, é muito comum as opções com vencimentos semanais. E agora nós temos aqui também no Brasil. Eu tô direto com vocês aqui no site da B3 para falar um pouquinho das opções semanais. Depois a gente vai lá pro Opções.net para eu te mostrar na prática um pouquinho das opções com vencimento semanal. Então, o que muda das opções normais para as opções semanais? A própria B3 aqui ela fala o que são opções, que são derivativos de ações. Então a gente utiliza para comprar ou vender o direito sobre uma ação através de calls, através de puts, toda aquela história que a gente já conhece. Esse mecanismo de derivativo das opções, elas não mudam nas opções semanais. Então, assim como funciona uma opção normal que você já está acostumado a fazer a negociação dela, assim também são as opções semanais. E o que muda então, de fato, das opções semanais para as opções mensais que a gente conhece? As opções semanais, elas possuem vencimentos todas as sextas-feiras do mês, exceto na terceira sexta-feira do mês. O que isso quer dizer? Que na terceira sexta-feira do mês é o vencimento das opções mensais, que são aquelas opções que nós estamos acostumados a operar ela no mercado. Ok? Então, na prática, a única coisa que muda é que você vai ter opções para escolher todas as semanas, e todas as semanas tem vencimento de opção. Por um lado é bom, na minha opinião, eu acho que isso abre um leque para a gente como investidor, porque agora você escolhe exatamente o risco que você quer correr na operação, porque você já sabe, quanto mais próximo do vencimento, maior é o risco de uma operação com opções. Então, se você tem opções vencendo todas as semanas, isso quer dizer que você consegue fazer um melhor gerenciamento de risco. E aí, se você quiser correr um risco maior, você pega a opção para semana que vem, para 2 semanas, para 3 semanas, ou se você gosta de opções longas, no caso a gente faz algumas operações de compra com opções longas, você pode comprar uma opção semanal longa para daqui 1 ano e meio também, assim como a gente faz com as opções normais. Então, ter opções semanais abre-nos um leque de oportunidade no mercado. Eu tô aqui na página da própria B3, na especificação técnica das opções, porque o que muda na prática de uma opção que vence mensalmente de uma opção que vence semanalmente? No ticker da opção foi colocado o W, que é week em inglês, semana, mais um N. O N é o número daquela semana. Então, como exemplo aqui, ó, fica A, B, C, 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 W, que aqui entra o que a gente entende como semana em português, e o N é o número da semana correspondente. Então, ele até dá um exemplo aqui, ó. B3SA, ok? É o código do ativo. B é o mês de vencimento. 11 é o strike. W1 quer dizer que é a primeira semana do mês de fevereiro. Então ele até fala aqui, ó, opções de compra de B3SA3 com vencimento na primeira sexta-feira de fevereiro. Na prática, o que muda é isso. O ticker da opção semanal, ela vai estar dizendo pra gente qual é a semana que ela corresponde. Se ela corresponde ao W1, quer dizer que ela vence na primeira sexta-feira, W2 na segunda sexta-feira daquele mês. Aí o W3 a gente vai pular, porque o W3 é a terceira semana do mês, que são quando ocorrem o vencimento das opções mensais. Lembra que eu falei no começo do vídeo aqui, que eu li aqui no site, menos na terceira sexta-feira do mês? Isso quer dizer que a gente não vai ter o W3. Aí pula W4, quarta semana do mês, e W5 para os meses que a gente tiver aí 5 semanas. Então toda sexta-feira nós vamos ter vencimento de opções na B3. As outras informações aqui, como eu comentei no começo do vídeo, elas não mudam. Então a gente ainda vai continuar tendo calls e puts estilo americana, europeu. O tamanho do contrato vai ser sempre o padrão, ou seja, no mínimo um lote de 100, ou aquelas exceções que a gente pode negociar de 10, como é o caso de Bradesco, ou unitariamente caso do BOVA11. O prêmio também é calculado da mesma maneira, a variação mínima ali de 1 centavo. Então nada muda com relação às opções que nós já estamos acostumados a negociar. Então a única coisa prática que muda, fazendo um resumão aqui, é que toda semana
nós vamos ter opções vencendo, as opções semanais, e na hora de você negociar lá no home broker, na plataforma que você utiliza para negociar, se atente se ela tem um W e um número depois do W, que indica ali a semana de vencimento daquela opção. Eu vou mostrar para vocês agora aqui dois casos na prática, porque nós sabemos que a nossa bolsa brasileira ela é infinitamente menor do que qualquer outra bolsa ali, se a gente comparar com a americana, com bolsas europeias, por exemplo. Então a gente ainda está engatinhando nesse sentido de derivativos. O que que acontece? Apenas algumas ações, as mais líquidas da bolsa, é que tem as opções semanais. A liquidez delas, se comparado com a liquidez das opções mensais, é muito menor. Então é muito importante quando você entrar numa operação, você saber que de repente vai ser difícil sair dela por falta de liquidez. Então fica aqui o meu ponto de atenção. E se você estiver gostando desse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva para ajudar. Tem um botãozinho em algum lugar dessa tela aqui, dependendo onde você está assistindo o vídeo, que tem um botãozinho de inscreva-se. Inscreva-se e deixa seu like se você estiver gostando desse vídeo, beleza? Estamos aqui no Opções Net. Quero mostrar para vocês aqui alguns exemplos na prática. E você, quando abrir o home broker da sua corretora, você faça corretamente uma operação. Então nós temos agora, se você já utiliza esse site aqui, e ele mudou um pouco. Agora aqui nos filtros, nós temos o W na frente, tá vendo? W3, W4, W1 e por aí vai. O que que o W3 significa? Ele tá até em grito aqui no site do Opções Net. Significa as opções mensais que nós estamos acostumados com ela. Então eu vou colocar aqui para vocês, eu vou tirar esse filtro que tá aqui, vou colocar o filtro aqui no W3. Então o W3 são aquelas opções que nós já conhecemos, e nós já fizemos vídeos na prática operando as opções aqui, e é aqueles códigos comuns que nós já conhecemos. Então eu tô aqui com o exemplo de Petro, e aí tem o PTR B414, ok? Então ela é uma opção de call da Petrobras, com vencimento em fevereiro, no strike aqui 41,14, e o strike dela hoje tá 40,26. Ok, é uma opção comum que você já conhece, que você já opera no seu home broker. Agora vamos para uma opção semanal. E aí a gente já filtra pela opção do lado aqui, ó. Então a gente vai colocar aqui o W4. Eu vou tirar o filtro da primeira e vou colocar na segunda. Perceba que na prática, a única coisa que mudou aqui, ó, é que tem o W4 no final. Então a gente ainda tem o começo do ticker ali muito igual, né? PTRB 405, quer dizer ali que é opções da Petrobras do tipo call com vencimento em fevereiro no strike 40 e 50, porém com o vencimento dela na quarta semana de fevereiro. W4 quer dizer, o W é week, né, de semana em inglês, e o 4 é a quarta semana. Agora eu vou colocar aqui junto, só que eu vou filtrar por um strike para ficar mais fácil a visualização. Eu afunilei bem aqui para vocês verem o número de negócios. Sabe quando eu falo sobre liquidez? Liquidez é o número de negociações que estão acontecendo naquele ativo. É o número de pessoas comprando e vendendo aquele ativo, fazendo negociações em cima daquilo. E se você for ver bem, ó, as duas primeiras aqui são opções semanais, as 4 do meio são opções mensais e as duas últimas são opções semanais também. Você pode reparar aqui, ó, que é infinitamente maior o número de negociações em opções mensais. Então, isso aqui quer dizer que é ruim? Não, isso aqui quer dizer que a gente está no mercado de opções semanais ainda começando, um mercado ainda um pouco novo, muito novo na verdade, e as pessoas estão começando a utilizá-lo aos poucos. Mas é um alerta para você colocar isso como uma gestão de risco, porque imagina você precisar sair de uma operação que você não tem liquidez para sair. Então esse é o cenário catastrófico, você precisar fechar uma operação e não ter mais liquidez para sair daquela operação. Então presta bem atenção quando você for já começar a operar com opções semanais, se tem uma boa liquidez aquela opção que você está tentando fazer a negociação dela. E o outro exemplo que eu trouxe aqui é de Grendene.
Por que um outro exemplo? Lembra que eu comentei que as opções semanais ainda estão começando? Então quer dizer que nem todas as ações da bolsa que possuem opções mensais já possuem opções semanais. A Grendene é um exemplo dela. Olha aqui nos filtros aqui, pode ver que tá sempre W3, 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 W3. Isso quer dizer que ela só tem ainda opções mensais que funcionam ali com vencimento na terceira sexta-feira de cada mês. Então as opções de Grendene não é possível operar opções semanais delas ainda. Nós sabemos que esse mercado está começando. Assim que as grandes empresas estiverem com bastante liquidez, grande eu digo Vale, Itube, Bradesco, Petro, que são as empresas mais líquidas da bolsa e é que geram maior movimentação em opções, assim que elas já tiverem uma maturidade no mercado, com certeza essas empresas que são menores também vão começar a ter mais liquidez e vão ter sim opções semanais, pelo menos é isso que a gente espera, né? Se você gostou desse vídeo, eu vou deixar esse vídeo aqui, onde eu mostro para você como funciona a garantia de operações em venda coberta, em venda de put, para você fazer sempre operações cobertas e saber o risco que você está correndo em cada operação. Dá uma olhada lá.